Ô Danúbia, e os números do Boletim Focus? Há previsão ou expectativa de um aumento no PIB? Conta pra gente. De acordo com os analistas financeiros, então, essa projeção, de crescimento do PIB para 2025 ficou de 2,02 pontos percentuais para 2,14 pontos. Então, teve um aumento na expectativa do PIB para 2025. A projeção é fruto de uma pesquisa com mais de 100 instituições financeiras. O PIB, que a gente relembra, é a soma justamente de todos os bens e serviços produzidos aqui no país, e esse indicador que serve para medir justamente a evolução da economia. Já para 2026, a gente tem uma previsão, então, de alta do PIB no mercado financeiro, continuou de 1,7%. Evandro. Valeu, Danúbia. Muitos números e obrigado aí por trazê-los de maneira bastante didática para a gente. Piperno, e agora? O mercado financeiro está falando a tua língua? Mas, Evandro... Ele vai falar baita Boletim Focus. Não, agora vai acreditar? Você sabe o que eu vou dizer? Eu vou dizer o seguinte... Parem de pegar no pé do Pega o que eu disse aqui na primeira semana do ano. Só isso. O que eu disse na primeira semana do ano é o seguinte: rasguem, coloquem todas essas previsões que vocês ouviram na virada de ano para o cachorro fazer o que precisa em cima. Eita. É um lixo, não vale nada. Eles vão, durante o ano todo, recalibrar isso aí, porque eles vão errar de novo. Por quê? Porque eles têm péssima leitura de dados setoriais. Mas são 100 instituições financeiras. Azar deles. Eles estão se eles falam isso por... Todo errado. Eles falam isso por interesses e tal, falam isso para vender de... Azar deles. Aquela coisa de... Como que é? Criar dificuldade para vender facilidade. Tudo isso. Porque é o seguinte, basta leitura de dados setoriais. Então, audiência, é o seguinte, se por acaso você lê no jornal, no site e tal, que a construção civil cresceu, a indústria automobilística cresceu, o agronegócio cresceu, não vai ter jeito da economia cair. E, aliás, foi até muito patética a discussão, a troca de mensagens aí nesses últimos dias, mensagens hostis entre o ministro Haddad e o presidente do Banco Central, porque o presidente Haddad, o ministro Haddad, só faltava lamentar que a economia cresceu. Quer dizer, está vendo? Porque vocês dizem isso, mas a economia está crescendo, o emprego está bem, e não sei o quê. E o Banco Central, nas suas atas, fala a mesma coisa. Quer dizer, nós não entendemos o que está... E foi dito isso agora. Não entendemos o que está acontecendo na economia brasileira, que, apesar do choque monetário e tal, a economia continua apresentando indicadores muito aquecidos. Isso não pode ser assim. Então, as autoridades do Brasil, as autoridades econômicas estão praticamente pedindo desculpa porque o país teimosamente continua crescendo. E aí, você, Gani, como avalia? Olha só, eu não lembro se eu cheguei a falar aqui que poderia, sim, o Brasil crescer mais do que o esperado em 2025. Crescer um pouco mais de 2%, Evandro. Agora, eu vejo que o grande problema vai ser 2026. E por que eu falo isso? Tem uma série de estímulos artificiais que têm aquecido a economia. De fato, isso inclusive reflete na melhora da expectativa dos consumidores. Então, você flexibiliza o crédito consignado com a garantia do FGTS, que é o seu próprio dinheiro. Você flexibiliza o próprio FGTS para aquelas pessoas que optaram pelo saque aniversário. Você aumenta a faixa de renda para ter acesso ao Minha Casa Minha Vida. Você concede crédito via BNDES, você tem subsídios industriais, enfim, você dá uma série de estímulos para anabolizar esta economia. E aí é claro que isso tem um crescimento a curto prazo. Agora, onde que está o problema? O problema... Curto prazo? Curto prazo. Não é curto prazo agora? Curto prazo. Nós estamos falando aí que está o negócio. Os economistas estão errando há meia década. Isso é o quinto ano. Não, estou falando da política agora, não estou falando do erro dos economistas. Agora, o que eu vejo é o seguinte, Evandro. O ano que vem, com a piora fiscal, pode ocorrer o que ocorreu lá no último ano do governo Dilma. Tem uma forte piora fiscal, a dívida cresce, o resultado primário é muito aquém do esperado. E aí? Aí o mercado começa a ficar com medo, o empresário fica com medo, todo mundo tira o pé e fala, opa, eu não vou investir.
eu vou esperar o ano eleitoral, quero ver o que vai acontecer, tira o pé do acelerador. Aí tem uma crise de expectativa e vem uma crise econômica. Então, eu tenho sustentado isso, não lembro se eu cheguei a falar isso no 3 em 1, mas pelo menos em rede social, enfim, de que o grande problema não está para este ano, mas para o ano que vem.